mantendo a perseverança, né? Mesmo em todos os momentos em que a gente tem que escolher uma nova caminhada, né? Recomeçar, mesmo quando tudo está dizendo não, né? Então é com esse sentimento que eu, um pouco nervosa, começo o meu estudo de hoje sobre a reencarnação. Meu nome é Estefânia e eu estou muito feliz de estar aqui hoje. É o meu primeiro estudo na casa e foi um momento de muito aprendizado, está sendo um momento de muito aprendizado. Então, eu vou apresentar a respeito da reencarnação, trazida no texto do livro Doutrina Viva, o Carlos Bacelli, segundo o nosso querido Chico Xavier. Né? Então, aqui é a música. Como é de costume, eu acho que aqui na casa, eu trouxe aqui o texto, né, 7 parágrafos nos slides, desculpa, abaixo. Eu trouxe o texto, né, em slides, e eu gostaria de pedir a contribuição de vocês, né, para se voluntariar e começar cada um lendo cada parágrafo. Se alguém pudesse começar, por favor. A reencarnação é alicerçada na justiça do Criador. Sem a multiplicidade das existências, a vida, com as suas aparentes idiosincrasias, não se explicaria de maneira inteligente. Seria um império do caos e do absurdo. A reencarnação é a lei que nivela todas as criaturas e as faz amadas com a mesma intensidade pelo imparcial amor de Deus. Os seus mecanismos são demasiadamente complexos e transcendentes, para que o homem a compreenda nos variados mundos, tomando por parâmetro a sua aplicação na Terra, orbe de provas e expiações. Trata-se de uma lei universal, adaptada às condições evolutivas dos seres nas esferas que habitam. Enquanto não alcançar a condição de espírito puro, o ser, não despojado de todos os resquícios de imperfeição, reencarnará. Não creiam todavia que os métodos conceptivos sejam absolutamente os mesmos nos diferentes planos. Ainda há muito que se estudar e aprender. Alhures. O sexo não é uma prática, digamos, tão animalizada quanto entre os homens, dispensando contatos físicos mais íntimos. É pura vibração e amor. Todavia, nem por isto deixa de ser algo empolgante na permuta de energias utilíssimas para o psiquismo. Eu acho que à medida que a gente for passando pelos parágrafos, o texto vai ficando um pouco mais claro. Para mim foi uma leitura, um texto completo, bem objetivo e simples, mas tem várias nuances entre os parágrafos. Eu acho que a gente pode ir colaborando. Bom, a reencarnação... A reencarnação é alicerçada na justiça. A reencarnação é alicerçada na justiça do Criador, né, de Deus. Sem a multiplicidade das existências, né, sem uma nova oportunidade de renascer, né, transformar, fazer um novo fim, a vida com as suas aparentes diferenças, né, particularidades entre os seres desse plano e dos outros planos, não se explicaria de maneira inteligente. Seria o império do caos e do absurdo. Né? Tem que haver amadurecimento, né, para que
tem que haver amadurecimento para que ocorra o entendimento das leis divinas. Né? E isso ocorre por etapas. Né? Tem que haver outras existências, quantas forem necessárias, para que a gente consolide o conhecimento, né? Para que a gente possa digerir bem aquele conhecimento e transformar e a partir disso evoluir. Né? Porque Deus, dando as costas para vocês, porque Deus, né, enquanto Criador e Pai, Ele criou a todos nós, criou a nós e a todas as criaturas, né, dentro de sua sublime perfeição. E muitas vezes nós não o reconhecemos, né, e é de certa forma desafiador viver segundo a sua palavra, porque nós somos seres muito imperfeitos. Né? Nós fomos todos nós criados simples e ignorantes, né, e estamos aqui nesse plano, né, nesse mundo, para evoluir, né, para nos transformar e evoluir. Então, cabe a nós, né, enquanto né, seres simples e ignorantes, muitas vezes nós fazemos escolhas, né, que não estão pautadas no ensinamento de Jesus Cristo, de Deus. Né? Porque nós estamos aqui neste mundo de provas e expiações, onde o bem e o mal convivem muito lado a lado. E se nós não tivermos, né, muita vigilância, o bem na maioria das vezes, o mal na maioria das vezes se sobressai. Então, mas o pai e o homem, né, muitas vezes se deixa levar por suas paixões, né? Deixamos que sentimentos como a raiva, como o ódio, o egoísmo, né, essas paixões exacerbadas conduzam as nossas escolhas. Muitas vezes escolhas não tão acertadas, né, não de acordo com a lei divina. E Deus, né, nesse momento, a justiça divina ela é atuante. Porque Deus quer a nossa perfeição. Ele quer que nós alcancemos o reino do céu, de Deus, né? Ele quer que nós estejamos cada vez mais próximos dele, enquanto Pai. Né? E enquanto Criador, né, enquanto Pai, né, mas Deus enquanto Pai, Ele nos dá novas oportunidades para nos arrepender e redimir, né, diante das nossas faltas, né, e construir então um novo caminhar através do processo da reencarnação. É necessário reencarnar. E a reencarnação, ela é quando o espírito, né, o espírito desencarnado, aquele que deixou a vida ligada ao corpo, ele retorna à vida corpórea. Uma outra vida, né, novamente constituída e que nada tem a ver com o corpo antigo. Então, o espírito retorna, né, à vida corpórea cheio de novas possibilidades. Cheio de novas possibilidades. Nova oportunidade de evolução do espírito. Uma segunda chance, outras chances para se evoluir moralmente e elevar-se espiritualmente. Tá? Portanto, não há evolução sem a multiplicidade das existências. Tá? É preciso reencarnar. E realmente, se nós não nos permitirmos evoluir, né, se nós não consolidarmos os nossos conhecimentos, né, elevar a nossa consciência, realmente nós estaremos vivendo uma vida
como um império de caos e do absurdo. Na verdade, eu acho que nós estamos, muitas vezes, nesse império aqui do caos e do absurdo, vivenciando isso, né? Porque falta muito para a gente atingir uma consciência maior. Vocês podem me interromper, viu? Se não estiver sendo claro. A reencarnação é lei. Lei que nivela todas as criaturas, né, e as faz amadas com a mesma intensidade pelo imparcial amor de Deus. Porque Deus, enquanto Criador, Ele é Pai. E nós não podemos esquecer que, apesar, né, antes de sermos filhos de nossos pais, nós somos filhos de Deus. Às vezes a gente esquece. E enquanto filhos de Deus, né, todas as criaturas, diante dos olhos de Deus, nós todos somos iguais. Tá? Nós todos somos iguais. Então, é lei. Deus, né, dá a todos nós a oportunidade, né, as mesmas condições, oportunidades de evolução, né, de escolher os novos caminhos, né, de nos livrarmos de certas paixões que conduzem às nossas escolhas. E Bastiat traz aqui nessa parte, apesar de ter sido muito, para mim, muito completo, né, e de certa forma simples o texto, ele afirma aqui nessa passagem que o processo reencarnatório pode parecer simples, mas que os mecanismos os mecanismos envolvidos nesse processo, eles são demasiadamente complexos e transcendentes para que o homem a compreenda nos variados mundos, né? Porque a casa de Deus tem várias moradas. E nós, enquanto aqui seres, né, terrestres, nós podemos pensar nesse mecanismo complexo, tomando como um parâmetro a aplicação aqui na Terra, que é a obra de provas e expiações. Quão complexo esse processo pode ser, né? Mas apesar, né, dessa variedade, desses variados mundos, trata-se de uma lei universal. A reencarnação é uma lei universal. Porém, ela tem que ser adaptada às condições evolutivas dos seres nas diferentes esferas que habitam. Considerando que você tem planos inferiores aos seus e planos superiores, cada um um nível de consciência, a lei tem que ser adaptada ao grau de consciência, né? E então, um exemplo muito bonito e muito conhecido, né, desse processo reencarnatório é o processo reencarnatório de Sigismundo, que é contado no livro Missionários da Luz, capítulo 13, Missionários da Luz, onde, né, o texto relata os recursos que a espiritualidade lança à mão, utiliza, para auxiliar a reencarnação do Sigismundo enquanto filhos de Raquel e Evelino, se eu não me engano. Então, Sigismundo, um espírito que, apesar de suas faltas nas encarnações precedentes, se tornou um espírito bem esclarecido, desligado do mundo material, e acabou tendo dificuldade de aceitar seu plano reencarnatório. Então o livro conta de todo esse processo complexo, né, para
fazer Sigismundo aceitar esse plano e, ao mesmo tempo, de restabelecer conexões de amor, né, forças de proteção e criadoras no lar onde seria onde o Sigismundo seria acolhido. Então, um processo completamente necessário, porque Sigismundo precisava voltar para resgatar, né, ele tinha feito mal àquela família e ele precisava retornar para resgatar toda aquela experiência, toda aquela energia de mágoa e de raiva. Ele precisava transformar aquilo em amor e perdão. Então é um processo necessário. Vamos ver mais rapidinho. Esse processo reencarnatório, ele acontece quantas vezes for necessário para que o espírito, ele se liberte, né, como eu falei, das suas paixões, sentimentos que o aprisionam, né, a matéria. E nós não sabemos quantas encarnações nós tivemos, muito menos quanto nós teremos, mas nós iremos reencarnar. Mas enquanto não alcançarmos a condição de espírito puro, o ser não despojado de todos os resquícios de perfeição reencarnará. Claro que cada um, na sua caminhada, né, às vezes o caminho de um parece ser mais árduo do que o outro, mas tudo ocorre de forma necessária para o aprendizado de cada um. O importante é que a gente mantenha, né, o ritmo da caminhada, subindo uma escada de cada vez, sem parar, até que a gente consiga, né, atingir, chegar em condição de espírito puro e atingirmos o reino dos céus, o reino de Deus. Que é isso que Deus quer de nós, a perfeição enquanto espíritos puros. E então ele finaliza com esses 2 parágrafos, citando a união sexual, né, como um veículo, como uma porta de entrada para a reencarnação, uma porta de abertura para a reencarnação. Tá? Que a união sexual, ela é uma lei natural, que deve ser usada para o bem e para o equilíbrio. E aí ele fala: não creiam todavia que os métodos conceptivos sejam absolutamente os mesmos nos diferentes planos. Há ainda muito que se estudar e aprender. Né? Nós temos vários planos, a consciência muda, como eu falei. A sua energia pode ser esterilizar, o seu pensamento negativo pode esterilizar aquele momento de concepção e então não ocorrer o processo reencarnatório, isso aqui no nosso plano. Alhures, né, em outros lugares, eu quero dizer assim, longe, né? O sexo não é uma prática, digamos, tão animalizada quanto entre os homens, dispensando contatos físicos mais íntimos. É pura vibração de amor. Todavia, nem por isso deixa de ser algo empolgante na permuta de energias sutilíssimas para o psiquismo. Então, falando, né, que nós, seres terrestres, né, nesse plano intermediário e os planos inferiores, né, que nesses planos a reencarnação ainda está muito ligado a um processo carnal, em que nós estamos muito ligados ao corpo, né? E muitas vezes nós não utilizamos isso para o bem e muito menos para a ordem. Nós conseguimos, né, concentrar todo o prazer daquela união em um único órgão. Eliminamos a essência e a magnitude da união sexual para procriar
né, e favorecer essa reencarnação e para a parte sagrada mesmo, relacionada à alma. Mas, então é por isso que hoje nós temos tantas decepções, porque nós focamos, né, nós concentramos a nossa energia de forma errada, muitas vezes. E no caso de planos superiores, né, onde nós temos uma consciência muito mais elevada, essa união sexual, né, ela ocorre por vibração perispiritual. Então, não é necessário o toque, a aproximação, é uma onda de energia, né? Realmente é pura vibração e amor, direcionado para o bem, né? Direcionado para a construção. Então foi isso que eu consegui, né, extrair disso, dessas diferenças, né, entre os planos e a forma como a gente trata essa questão da união sexual, que é um processo, né, que é um recurso utilizado para favorecer a reencarnação. Oi. Entendi também que quando falam lá atrás que o processo reencarnatório é complexo aqui para nós, diante dessa vibração densa, né? Então, com certeza é mais simples nos planos mais elevados, né? Diante do que eles trazem para a gente, já vislumbrando um mundo mais elevado, né? Superior, que a sexualidade é mais sublime, né? Então, eu imagino que o processo reencarnatório seja também mais fácil, mais tranquilo para, né, para quem programa, né? Então, eu acho que o Chico traz essas questões para nós, para que nós possamos já pensar em nos elevar e crescer nossa consciência, ampliar a consciência para o valor que a gente dá esse prazer, né? Exatamente. A gente deposita uma energia, gasta uma energia tão poderosa, né? E nos mantemos nessa energia vibratória muito baixa. E essa energia pode ser usada para criar, né? Exatamente. Não só para o sexo em si. Então, é isso que o meu texto fala, e eu espero ter atingido vocês.